A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre todos. Uma boa noite, Cristo Jesus, que as bênçãos e as riquezas maravilhosas do eterno Deus esteja alcançando a sua vida nessa noite. Vamos estudar a Bíblia nessa noite? Eu tenho um tema sugestivo para que nós possamos aprender com a palavra de Deus nessa noite. E o tema que eu escolhi é desobedecendo a voz de Deus. Esse é o tema que eu quero estudar a Bíblia juntamente com vocês que estão aí se conectando, outros que estarão me assistindo através dessa live, que você possa estar compartilhando para abençoar outras vidas e que nós possamos aprender com o Senhor através da Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar para que você possa abrir a palavra de Deus no livro do profeta menor chamado Jonas. No livro de Jonas, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está aí no seu automóvel, onde você esteja nesse dia aí, que Deus possa alcançar através do teu Santo Espírito, com a sua boa mão, te ajudando, te fortalecendo, te amparando, te sustentando poderosamente. Eu estou dando um tempo aí para os nossos irmãos, né? Vamos estudar a Bíblia nessa noite. Vamos estudar. Pega a palavra de Deus, livro do profeta menor chamado Jonas, capítulo, versículo de número 2. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Deus tem um ensinamento para as nossas vidas. E no final estarei orando por você, tá bom? Orando pela sua família. Quero orar pela tua vida no final dessa live. Então vamos lá. Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 2, diz assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu vou fazer apenas a leitura desses dois versículos do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e daqui a pouco nós estaremos fazendo menção de outros versículos desse livro do profeta Jonas. O nome Jonas significa pomba, ou portador da voz de paz. Esse é o significado do nome do profeta menor chamado Jonas. O livro de Jonas, ele é considerado como um profeta menor, não por ser menor em capacidade espiritual dos demais profetas, que são chamados também profetas maiores, como Jeremias, Ezequiel, Isaías, Daniel. Não. Ele é chamado de profeta Jonas, como é chamado de profeta menor, profeta Obadias é chamado de profeta menor. O diferencial maior do menor é apenas a quantidade, né? Quantidade de informações, de mensagens que eles deixaram para nós. Por isso que é chamado profeta maior ou profeta menor. Mas, estudando a Bíblia, eu aprendo, né, com alguns exemplos com pessoas que acertaram e pessoas que erraram. Nós aprendemos com a Bíblia através de exemplos de pessoas que obedeceram a Deus e pessoas que desobedeceram também a Deus. É muito bem dito o ditado que aprendemos mais com os nossos erros, com as nossas falhas,
do que com os nossos próprios acertos, né? Nós aprendemos mais quando nós falhamos, nós erramos e nós desobedecemos. O livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22, ele diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Com certeza, a melhor atitude diante de Deus, diante da sociedade, diante do mundo, é nós fazermos o que é correto, é nós obedecermos às leis, né? Obedecermos às autoridades e obedecermos a Deus acima de tudo. Mas Deus havia dado uma ordem, Deus deu uma ordem para o profeta Jonas. Deus deu uma ordem para o profeta Jonas no capítulo 1, versículo 2. Levanta-te. Essa expressão que o próprio Deus está ordenando ao profeta Jonas para ele levantar, essa ordem demonstra que Jonas deveria ter uma atitude, Jonas deveria ter uma ação, Jonas deveria agir, Jonas deveria realmente se levantar literalmente, porque a ordem de Deus para o profeta Jonas: levanta-te, Jonas, e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela. A ordem de Deus para o profeta Jonas é para que ele viesse a se levantar. A mensagem de Deus, a ordem de Deus para Jonas é para que Jonas se despertasse, né? Nós tivemos uma lição brilhante domingo passado sobre o despertamento que nós devemos ter na oração. E agora Deus está chamando o profeta, dando uma ordem para o profeta Jonas, mas para o profeta Jonas levantar, para o profeta Jonas tomar uma atitude, tomar uma ação. E qual que era essa atitude a ser cumprida pela ordem de Deus? É para que o profeta Jonas ele partisse e fosse até a grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma grande metrópole. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio na época de Jonas. E essa grande cidade de Nínive, ela tinha aproximadamente 600 mil pessoas, 600 mil habitantes moravam na cidade de Nínive. E essa cidade de Nínive era uma cidade poderosa, era uma cidade muito rica, era uma cidade moderna. A cidade de Nínive era uma cidade muito além do seu tempo. Ela era muito progredida, ela era muito evoluída na medicina, na ciência, na tecnologia. A cidade de Nínive, na época do profeta Jonas, era uma grande potência, era uma metrópole, como nós poderíamos citar hoje Campinas, Tóquio, São Paulo, né? Nova York, né? Poderemos citar a cidade de Nínive como uma cidade turística atrativa, né? Que poderia proporcionar milhares de recursos para os habitantes de Nínive. Nínive era uma fortaleza, Nínive tinha muralhas imensas, altas, tinha torres, tinha guardas sobre as torres. Então, Nínive era uma potência tanto para aqueles que olhassem pelo lado de fora, tanto aqueles que habitassem dentro da cidade de Nínive. E Deus estava dando uma missão, uma ordem ao profeta Jonas para que ele se levantasse e ele pudesse ir nessa cidade de Nínive e clamar contra elas. A mensagem de Deus para usar o profeta
é para que o profeta fosse em Nínive e para que o profeta ele viesse, literalmente, entrasse na metrópole de Nínive e gritasse bem alto, anunciasse com uma voz de brado bem forte, para que todos os habitantes de Nínive ouvissem a mensagem e a voz de Deus através da boca do profeta de Deus. Então, o profeta de Deus, ele tinha incumbência de entrar em Nínive, nessa grande metrópole, e ser um missionário, um transmissor da mensagem divina, da mensagem de Deus. Mas na cidade de Nínive, os habitantes, os ninivitas, eles eram um povo gentil. E era um povo que conscientemente, era um povo, era uma metrópole, a cidade de Nínive era uma metrópole, mais de 600 mil pessoas. Mas o povo de Nínive, a qual Jonas deveria enfrentar levando uma mensagem de Deus, o povo era um povo muito obstinado. O povo de Nínive era um povo que conscientemente, olha só, era um povo que conscientemente praticava o pecado. O pecado dentro da grande metrópole de Nínive era natural, era algo comum entre o povo, entre a sociedade, entre os habitantes de Nínive. Era corriqueiro, aquilo não fazia mal, aquilo não caía como errôneo, como pecado, como falha, como eles praticavam todo tipo de esfera de pecado. Então, quando nós observamos a metrópole de Nínive e os ninivitas, esse povo gentil, esse povo contumaz na prática do pecado, nós observamos, né, uma imagem da nossa sociedade hoje. Os ninivitas é uma imagem do nosso tempo, é uma imagem do tempo da sociedade hoje contemporânea, do mundo. E se nós formos olhar para as nossas grandes metrópoles, nós vamos ver um espelho da época de Jonas, da época da metrópole de Nínive e do povo que habitava lá. Porque a, a cidade, a metrópole de Nínive, ela era considerada a cidade das trevas, a capital do pecado. Então, quando se falava de Nínive, logo já relacionava Nínive com o pecado, já relacionava Nínive como uma sociedade, né, propensa a todo tipo de imoralidade. A ponto que Deus vai falar para Jonas: levanta e vai clamar contra a cidade de Nínive. Eu quero que você crama contra essa cidade. Eu quero que você leve uma mensagem dos céus, divina, de Deus, contra essa cidade. E a mensagem de Deus para Nínive é uma mensagem, era uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação. Por que isso? Porque Deus está falando para Jonas que a malícia, olha só a expressão que Deus fala para o profeta, olha o sentido que tem todo Deus se preocupar e querer que a mensagem chegasse aos moradores de Nínive. Por quê? Porque a malícia subiu até mim. Deus está dizendo, olha, a cidade de Nínive, os ninivitas praticam tanto pecado, eles são tão corriqueiros, acostumados, contumaz a praticar todo tipo de sujeira, imoralidade, que essa malícia tem chegado diante de mim. Deus está dizendo assim, olha, o pecado de Nínive chegou diante de mim, chegou diante da minha face. Olha só, estava incomodando a Deus, né? Os pecados que cometiam dentro da cidade de grande metrópole era comparado com os pecados
da época de Abraão, de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, enxofre de Nínive, também para nós aprendermos aqui nessa noite, também é um retrato da nossa sociedade, do nosso mundo de hoje. Porque se nós olharmos para muitas da nossa sociedade, muitos países, e olhar para o nosso Brasil, em muitas metrópoles do nosso país, nós vamos ver um pouco de Nínive dentro delas. Então, se nós formos aqui olhar a expressão malícia, essa expressão que Deus está falando para Jonas, olha, a malícia de Nínive chegou até nós, Deus estava dizendo assim, olha, a palavra malícia significa aptidão ou inclinação para fazer o mal, para fazer a maldade. Então, a nação de Nínive, gentílica, que não conhecia a Deus, eles praticavam a maldade, eles praticavam o mal. Se formos para tipificar aqui vários tipos de pecado, poderíamos dizer assim, a metrópole, a geração de Nínive, o povo ninivita, eles matavam profeta, eles praticavam idolatria, eles praticavam todo tipo de pecado sexual, adultério, eles praticavam a fornicação, praticavam o lesbianismo, praticavam o homossexualismo, o sodomita. Então, se nós formos enumerar os pecados da sociedade de Nínive, que Deus estava dizendo que a malícia subiu até Deus, são imensuráveis. Então, era uma nação corrompida, era uma nação que o pecado deles era muito grave e havia aumentado de maneira imensurável, incontável. A sociedade de Nínive, os habitantes de Nínive, estavam praticando tantas coisas perversas, malignas, tanto tipo de pecado, que esses pecados chegou aos olhos de Deus, chegaram à face de Deus, como está falando aqui no versículo de número 2, do capítulo 1 de Jonas, que incomodou a Deus. O pecado incomoda Deus. O pecado aflige, atinge, não atinge a pessoa de Deus, mas atinge aquilo que Deus considera como santidade, porque o pecado não contamina Deus, o pecado não atinge Deus, mas o pecado faz, né? O pecado faz que Deus, que vê todas as coisas, que observa todas as coisas, não suporta o pecado. Deus suporta o pecador, mas não suporta o pecado. Por isso que Deus está preocupado com Nínive. Deus está preocupado com a nossa sociedade. Deus está preocupado com o nosso mundo. Deus está preocupado com a igreja do Senhor na terra. Deus está preocupado com as grandes metrópoles. Deus está preocupado com a sua vida. Então Deus, ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. E Deus está falando para Jonas, levanta, vai clamar contra Nínive. Contra Nínive. Então, o objetivo de Deus é transmitir através do profeta um clamor, uma mensagem para confrontar os pecados de Nínive, para confrontar os pecadores que haviam em Nínive. E quando eu observo que a malícia era grande, né? Hoje nós não podemos nem muito falar, né? Não é nem interessante muito hoje falar sobre o pecado, confrontar o pecado. As pessoas hoje, né? Se você vai falar contra o pecado, não falar contra o pecador, falar contra o pecado, as pessoas já te chamam de homofóbio, a pessoa já te taxa de todos os tipos de homofobia, que te chama de preconceituoso, né? As pessoas já falam que você não tem amor pelo próximo. Então, as pessoas, quando vai falar do pecado, as pessoas se restringem, as pessoas não querem enfrentar, né, uma mensagem, né, que confronta aquilo que nós estamos cometendo de errado. Mas existe uma doutrina chamada doutrina da amartiologia, que é a doutrina do pecado.
E a Bíblia trata em vários assuntos do pecado. Deus tratou do pecado no Velho Testamento e tratou do pecado do Novo Testamento também. Mas Deus tinha uma mensagem de juízo para com a nação de Nínive, dos ninivitas. Deus tinha uma mensagem de condenação, uma mensagem de conserto. E quem Deus queria usar? Deus queria usar o profeta Jonas. Deus queria usar o profeta Jonas, porque o profeta era o portador das boas novas, mas era o portador também da mensagem de exortação, de instrução, de consolação, de, de correção. Então, da mesma forma que o profeta ele tinha, né, a mensagem de conforto, também tinha a mensagem de exortação. Tá? Mas o profeta, quando recebe a ordem, a missão, olha a atitude do profeta. O profeta Jonas, ele vai fugir. O profeta Jonas é conhecido como o profeta fujão, o profeta que correu da raia, né? O profeta que não quis encarar a sua responsabilidade. Olha só, Deus estava dizendo, olha, vai para Nínive. Quando o profeta recebe a mensagem para ir para Nínive, levar a mensagem de Deus, o profeta vai para o lado oposto. Ele foge para Tarse. Olha só, Nínive está aqui, o profeta foge para Tarse, para cá, que era a região basicamente da Espanha. Ele foge para cá. Como que ele foge? Ele vai em Porto e ele compra uma passagem de um navio para Tarse. Então, o profeta Jonas, ele quer fugir da responsabilidade. E nós, como profeta, eu falo isso como profeta, como homem de Deus, ou como mulher de Deus, como ensinador da palavra de Deus, ou como missionário, ou qualquer que seja, crente em Cristo Jesus, nós devemos pegar responsabilidade conosco. Nós, como homem de Deus, eu falo isso como pastor, como profeta, e eu falo isso com pastores que estão me assistindo, como homem de Deus que ensina a palavra, que pegam a palavra, nós temos que buscar a responsabilidade para nós. Nós não podemos fugir da realidade, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. E Jonas está fugindo. A ordem de Deus vai para Nínive, encara o pecado de Nínive, encara transmitindo a mensagem, mas Jonas não. Jonas está fugindo. Então, é uma observância hoje para nós. Entendemos que nós temos responsabilidade como homem de Deus. Nós temos responsabilidade de ensinar a verdade, de pregar a verdade, profetizar a verdade. Nós não estamos para ensinar a mentira, pregar a mentira e profetizar a mentira. Para de seguir profeta, pregadores, pastores que só vêm com mensagens mentirosas, mensagens de heresias, práticas de heresias. E Deus está dizendo assim, ó, eu preciso levantar homens e mulheres compromissados com a verdade, com a palavra. Deus precisa levantar homens e mulheres comprometidos com a palavra. Nós estamos vivendo em um tempo que Deus está mandando um juízo sobre a terra, mas Deus está contando com profetas dos últimos dias, homens e mulheres que tenham coragem de falarem a verdade. Não tenham receio de tratar com situações de pecado, situações que a sociedade tenta implantar em nossas igrejas, em nossos fiéis, nas nossas famílias, que nós devemos enfrentar literalmente, nós devemos se levantar nesse tempo para enfrentar essas situações. Mas o profeta está fugindo. Jonas está fugindo com medo. Por quê? Pelo menos Jonas está com medo de ser morto em Nínive. Jonas pode estar com medo porque o povo de Nínive, a notícia que se propaga do povo de Nínive, que o povo de Nínive é um povo maldoso, um povo perverso, um povo que mata, persegue o profeta.
Então, Jonas está com medo. Mas também o Jonas está com medo de ser rejeitado. O Jonas está com medo de ser mal entendido. Mas Jonas é o profeta, Jonas é o portador da palavra. Jonas tinha a mensagem de Deus nas mãos. Então ele não poderia ter esse sentimento de rejeição, de ser mal entendido. Se ele está ensinando a Bíblia, se ele está ensinando a verdade, você não tem que ter medo. Se eu estou ensinando a verdade, a palavra realmente genuína de Deus, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar receoso. Ah, mas quem vai gostar, quem não vai gostar, quem vai ouvir, quem não vai ouvir. Deus não estava preocupado quem iria gostar, quem não iria gostar, quem iria aceitar ou quem não iria aceitar. Deus não estava preocupado com isso. Deus estava dizendo, profeta, levanta, profeta, levanta, profeta, levanta e prega a palavra, prega a verdade. Mas fugindo com medo. O profeta não estava fugindo por receio, ou por rejeição, ou por não ser mal entendido, não. O profeta estava com medo, olha só. O profeta, no fundo, ele estava com medo que a mensagem de Deus, porque a mensagem viria de Deus poderosa, poderia converter os habitantes de Nínive. Então, o receio de Jonas, na verdade, no fundo de todas as coisas, é que ele tinha o receio que os pecadores de Nínive poderiam se converter ao Senhor. Mas Jonas entra no barco. É interessante que Jonas está fugindo, o fujão, né? O fujão, né? Aprenda com isso, nós não podemos fugir, nós temos que encarar a realidade. Temos que encarar o mundo que nós estamos vivendo. Devemos que encarar o mundo perverso, maligno. Devemos encarar o pecado. Nós devemos encarar nós mesmos. Não fuja de você mesmo. E Jonas está fugindo do compromisso. Do compromisso. Ele entra no barco e ele agora está com outras pessoas, outros marinheiros dentro do barco, indo para Tarso, indo distante. Ele quer ficar o, o mais longe possível, de Nínive. E quando ele está dentro do barco, olha que interessante isso. Quando ele está dentro do barco, ele está fugindo. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer aqui, olha só, versículo de número 4 de Jonas, capítulo de número 1. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Quando Jonas está fugindo para Tarsis, longe de Nínive, deixando a sua responsabilidade de pregar em Nínive, porque era a responsabilidade de enfrentar os pecados de Nínive, ele entra dentro do barco e Deus, entenda uma coisa, é Deus que envia a tempestade. A tempestade que Jonas enfrenta e os marinheiros e os tripulantes dentro do navio não era uma tempestade enviada pelo diabo. Tem gente que diz assim, estou passando uma tempestade, uma luta, uma prova, eu estou passando um vendaval na minha vida, um vento está batendo dentro do meu barquinho, né? Um vento está batendo dentro do meu barquinho. Quem enviou o vento, a tempestade que estava quase destruindo, quase afundando o barco onde Jonas estava, era Deus. Deus enviou a tempestade. Então Deus estava tratando com o profeta, tratando com Jonas, e Deus estava enviando a prova, a luta. Deus estava, né, fazendo que Jonas pudesse acordar daquela situação. Mas desde Jonas compreender que Deus queria, né, que Deus queria tratar com ele, queria falar com ele, queria mostrar para ele que aquela situação, aquele desmanche que estava acontecendo lá no barco, Jonas ele foi dormir na polpa do barco. Olha só que interessante.
Enquanto os marinheiros estão tentando sobreviver, tentando jogar água, jogar os pertences para fora da embarcação, para a embarcação não afundar e a embarcação não ser destruída e eles vierem a morrer, Jonas foi dormir. Olha que coisa interessante, né? Jonas estava lá roncando. Parecia que nada estava acontecendo. Então, quem tinha, entenda isso, aprenda isso. Deus enviou a tempestade, não foi o diabo, não foi o seu inimigo humano, né? Tem tempestade que não é um inimigo humano, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não são os que te perseguem, não é ninguém. Quem enviou essa tempestade foi o próprio Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. A tempestade, essa tempestade é uma tempestade de ensino. É uma tempestade benéfica para Jonas. Mas aí tá os tripulantes, né, os marujos, os marinheiros estão ali tentando se salvarem, de qualquer forma ali. E está lá Jonas dormindo. Parece que nada está acontecendo. Entenda uma coisa aqui, que eu aprendo com isso. Eu aprendo com isso, com essa sonolência de Jonas, né? Pela omissão de Jonas, eu aprendo uma coisa. Tem tempestade que nós passamos por causa da nossa própria omissão. E tem pessoas que estão conosco, que sofrem, que estão na mesma tempestade conosco por causa de nós. Entenda uma coisa, é uma lição para nós. Tem pessoas que sofrem dentro da tua casa, tem pessoas que sofrem dentro do teu ministério, tem pessoas que sofrem junto com você por causa de você mesmo, por causa de um pecado seu, de uma atitude sua, de uma omissão sua. Então tem pessoas que estão juntamente com você e está sofrendo. O que os marinheiros têm a ver com Jonas? O que os marinheiros têm a ver com a desobediência de Jonas de ouvir a voz de Deus? Esse que é o título, o tema da minha lição de hoje. Desobedecendo a voz de Deus. Jonas está desobedecendo a voz de Deus. E quando ele está desobedecendo a voz de Deus, ele está colhendo, ele está recebendo uma retribuição por aquilo que ele está praticando. Então, nós temos que pensar e refletir com essa verdade. Nós temos que refletir com essa verdade. É uma verdade absoluta. Que muitos dos nossos sofrimentos, das nossas perdas, muito daquilo que nós estamos passando, não estou falando todos, não estou falando todos, tem exceções, e as exceções que predominam, mas muitos dos nossos sofrimentos, nós temos que fazer uma reflexão. Será que não é eu que estou errado? Será que eu não estou pecando? Será que eu não olha o estado, tenho que me refletir. Será que eu não estou levando pessoas a sofrerem juntamente comigo por causa de uma atitude minha, por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros? Será que eu não estou, né, fazendo pessoas sofrerem juntamente comigo? Então nós temos que pensar, né, se o nosso pecado não está prejudicando outras pessoas. Porque o pecado, a omissão de Jonas, né, a desobediência de Jonas estava acarretando sobre os marinheiros aqui, né? Então tinham pessoas sofrendo, por mais que os marinheiros jogassem os pertences para fora, por mais que os marinheiros, como a palavra de Deus diz aqui, que os marinheiros começaram a pedir, clamar, cada um para os seus deuses. Olha só, eles não entendiam a tempestade. Eles pensaram que a tempestade era uma tempestade dos deuses, mesmo erradamente, mas eles, mesmo sem saber, estavam dizendo, olha, essas tempestades aqui podem ser dos deuses. Os deuses podem estar em fúria conosco, né? Apesar que eles estavam errôneos nas suas interpretações de deuses, né? Mas era Deus, era Jeová, era o Senhor que estava mandando a tempestade. De uma certa forma, eles estavam, né, corretamente interpretando que era um Deus, mas o Deus errado que eles estavam interpretando. Mas era o Deus dos céus que estava mandando a tempestade. E eles vão orar, clamar aos seus deuses. Mas os seus deuses, entenda isso, os seus deuses não ajudam. Os seus deuses
não resolvem. Os seus deuses não trazem socorro. Os seus deuses não, não traz solução, não traz socorro. Porque quem traz socorro é o verdadeiro Deus. Quem traz refúgio é o verdadeiro Deus. Quem traz solução, resposta é o verdadeiro Deus. Mas aí eles dizem assim, olha, não está resolvendo. E eles vão lá e procuram Jonas, encontra Jonas dormindo, acorda Jonas e diz assim para Jonas, Jonas, nós já clamamos pelos nossos deuses, agora clama pelo seu Deus. Agora, Jonas acordado, vendo a tempestade, vendo o barco destruindo, agora Jonas vai acordar. Né? Agora, olha só, quando Jonas vai acordar, os marinheiros ali, os tripulantes, acorda Jonas, as pessoas que estavam ali, acorda Jonas. Olha, clama ao seu Deus, pode ser que o seu Deus ouve-nos. E se realmente Jonas clamasse ao seu Deus, Deus ouviria. Mas aí Jonas vai ficando calado, quieto. Olha só, Jonas está errado. O erro é em Jonas. O pecado está com Jonas. A tempestade é por causa de Jonas. Jonas está em silêncio. Jonas não toma atitude. Jonas não reconhece o erro. E isso é um pior dos males daqueles que estão no pecado. De uma sociedade pecaminosa. De pessoas que estão cometendo todo tipo de pecado. É não reconhecer. É não reconhecer que está em erro, que está em falha. Que as coisas estão mal a pior por causa dele. A sua família está sofrendo por causa de você. Ou algumas pessoas ao seu serviço, ou outras pessoas que estão do seu lado estão sofrendo. Seu ministério não está dando certo por causa de você mesmo. E Jonas não está reconhecendo isso. A ponto que os marinheiros dizem, olha, clama ao seu Deus. Ele fica em silêncio. Aí os tripulantes vão jogar sorte. Porque tirar sorte era natural da época. Né? Era como astrologia, adivinhação. E a sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Agora eles descobrem, menos Jonas. Jonas quer esconder o seu erro, o seu pecado, que a tempestade era culpa dele, a sua omissão, que a tripulação estava sofrendo por causa dele, mas não teve como esconder, porque caiu a sorte sobre Jonas. Agora não tem como ele esconder. Ele não tem como ficar escondido. Tem uma hora que o pecado não tem como esconder. Tem uma hora que o erro não tem como encobrir, porque vai ser desvendado. E Jonas agora vai abrir. Não. Vocês estão sofrendo. Vocês estão sofrendo. Jonas está dentro do barco. Jonas está dentro do barco. A tempestade foi enviada por Deus. E Jonas, ali com os demais que estão na tripulação, descobre que foi Jonas. E Jonas não tem como mais encobrir o seu erro. Jonas não tem mais como encobrir. Jonas não tem como mais esconder o seu erro, porque ele está no barco, fugindo de Deus. Jonas está fugindo de Deus para Tarso. Não tem como mais esconder. Se descobre que foi Jonas. Jonas que estava proporcionando toda aquela destruição com o barco. Mas agora, Jonas não tem como esconder. Tem hora que não tem como esconder, encobrir o pecado. Não tem como encobrir o pecado. Não tem como encobrir o pecado. O pecado uma hora é descoberto. E o pecado faz outras pessoas sofrer conosco. Mas descobre que Jonas, os marujos descobrem que era Jonas o pecado. E Jonas não encobre e diz, não, o pecado sou eu. Eu que estou errado. Ele diz assim, ó, me lance para fora do barco, porque o erro é meu. Eles relutaram em jogar Jonas ainda. Eles tentaram de todas as formas preservar as suas vidas e preservar a vida do barco, para que o barco não afundasse. Mas não teve jeito, porque Deus estava tratando com Jonas. O problema era Jonas. O problema dentro do barco não eram os marinheiros. O problema não era o mar, não era o mar. O problema era quem estava dentro do barco, que se chama Jonas. Enquanto eles não jogaram Jonas fora do barco, a tempestade não acalmou.
Chegou uma hora que eles jogam Jonas dentro do barco, fora do barco. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, versículo de número 15 de Jonas, capítulo de número 1. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deus mandou o vento, Deus mandou a fúria no mar. A tempestade foi Deus quem enviou. Mas agora, para parar a tempestade, tem que jogar Jonas fora. Entenda uma coisa, o que eu aprendo com isso? Tem que jogar fora. Tem tempestades, tem tribulações, tem provas, tem lutas. Enquanto que nós não jogarmos Jonas fora do barco, enquanto nós não tirarmos esse pecado, essa maldade de dentro da nossa vida, não vai cessar a tempestade. Então tem que jogar fora. O problema que está te trazendo destruição. Quem que está destruição para os marinheiros e para a tribulação e para o barco era Jonas. E os marinheiros não teve outra solução, jogar Jonas para fora do barco. Então, tem muitas situações no nosso mundo, no nosso planeta, na nossa sociedade, que tem que ser tirado, tem que ser banido. Então sempre vai vir juízo, sempre Deus vai estar condenando, sempre as pessoas vão colher pela maldade, pela malícia, como foi por Nínive. A malícia que a humanidade colhe, a malícia que às vezes a gente colhemos, é fruto daquilo que nós estamos plantando, nosso pecado, e lançou Jonas para fora. Olha só, versículo 15 de 1 Jonas. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. A tempestade só cessou, e quem cessou a tempestade foi Deus. Entenda uma coisa, Deus mandou a tempestade para corrigir Jonas, e quando Jonas vai ser lançado, olha que Jonas não reconheceu o seu pecado, mas os marujos descobriram que o erro era de Jonas, então vamos tirar para fora. Então o pecado tem que tirar para fora. Lá no livro de Josué, quando Acã pegou ali a capa babilônica, pegou ali alguns objetos ali que Deus havia ordenado que não tomasse, Josué havia dito que não pega desses objetos, a nação inteira sofreu por causa de um homem só. A malícia, o pecado de um homem só, estava sofrendo toda a nação. Enquanto que o anátema, o pecador, não foi tirado do meio da nação de Israel, ali, que Josué depois descobriu, quando não foi tirado, Josué não venceu a guerra contra Jericó. Mas teve que tirar contra Ai. Teve que tirar o anátema, tirar o pecado. Então, foi jogado Jonas. Foi jogado. E quando jogou, Deus cessou a tempestade. Aí no versículo de número 17 diz assim: deparou, pois, o Senhor, olha só quem que está mandando socorro, quem está tendo misericórdia agora de Jonas sendo lançado ao mar. 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, não é uma baleia, pode ser um peixe que Deus, um peixe diferente, um peixe que Deus criou para aquela ocasião, porque Deus faz assim. Né? Alguns falam que uma baleia, um grande peixe, um leviatã. Deus, as pessoas querem colocar várias teorias, mas Deus pode criar um grande peixe que não coloca nenhum nome, que não dá sua espécie, mas só para aquela ocasião. Então, para certas ocasiões, Deus pode preparar alguma coisa específica para falar com uma pessoa, para tratar com uma pessoa. E aqui Deus, o Senhor, olha só, Deus manda a tempestade, cessa a tempestade, agora o próprio Deus manda um grande peixe. Engole Jonas. Jonas vai ficar 3 dias, olha só, 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. Eu fico pensando, né, porque aqui é um retrato quando Jesus disse lá na frente, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, assim importa que o Filho do Homem seja
fica também sobre a terra. Então, assim, é um retrato, que esse versículo de capítulo de Jonas 1,17 é um retrato, né, da morte de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi enterrado, ficou 3 dias e depois ressuscitou para todo sempre. Então, um retrato. Jonas vai ficar 3 dias dentro do grande peixe. Então, Deus está tratando com Jonas dentro do peixe. Deus está lidando com Jonas dentro do peixe. Deus está querendo mostrar para Jonas. Então, olha o que eu aprendo aqui. Tem pessoas, olha só, tem pessoas, pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser profetisa, você pode ser PDH na Bíblia Sagrada, você pode ser um pastor presidente, um grande líder, você pode ser descrente ou crente, pode ser só um membro de igreja, pode ser um grande missionário, não importa quem você seja. Se for para Deus trata da mesma maneira. Então Deus estava tratando com um profeta. E o profeta está dentro de um grande peixe, 3 dias e 3 noites. Então, eu aprendo o quê? Que se Jonas não reconhece o seu erro, a sua omissão, o seu pecado de não ir pegar a Nínive, sua responsabilidade, ele está sofrendo por causa dele mesmo. Então ele vai descer ao fundo do poço. É isso que eu faço uma reflexão também aqui, né? Uma reflexão. Será que eu não estou sofrendo por causa de mim mesmo? Né? Aquela frase, né? Não aprende pelo amor, mas aprende pela dor. Jonas estava aprendendo o pior meio possível. Jonas estava aprendendo da pior forma possível. Não espere, é um alerta, é um clamor que eu faço aqui nessa noite. Eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida nessa noite. Não espere tudo estiver destruído, acabado. Não espere chegar no fundo do poço, na prisão, no calabouço. Não espere colher as amarguras dessa vida para afastar-se do pecado, para abraçar sua responsabilidade como homem e mulher de Deus, para abandonar esse pecado de prostituição, de adultério, de mentira. Não espere. Deus está tendo uma grande misericórdia com Jonas aqui, como pode ter com você. E é bom aprender isso, porque o livro de Jonas, o tema central do livro de Jonas, é a misericórdia de Deus. Sabe o que é ter misericórdia? Misericórdia é assim. É Deus não nos recompensar ou não nos tratar da forma que nós merecemos. Nós merecemos algo e Deus não nos retribui da forma que nós merecemos a receber o tratamento, uma misericórdia. Então Deus está tendo misericórdia com Jonas, mas ele fica 3 dias e 3 noites. Olha que homem duro de coração. Olha que homem, né? Que homem que fica, reluta, né? E muitas pessoas relutam, né? Muitas pessoas ficam combatendo. Ele sabe que está errado, sabe que está em pecado, sabe que está na queda, que caiu, né? E fica na cegueira. E fica contumaz na prática do pecado. E fica contumaz. Então fica 3 dias e 3 noites sofrendo ali no grande peixe. Mas no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: e orou Jonas ao Senhor. Olha só. Olha só. Quem manda a tempestade é Deus. Quem cessa a tempestade é Deus. Quem manda o peixe é Deus. Mas depois, basicamente, 3 dias e 3 noites no peixe, ele acorda. E aí, Jonas vai dizer, opa, a consciência viu. A consciência viu que ele tinha que buscar sua responsabilidade. A consciência voltou em Jonas, no capítulo 2:1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do grande peixe. Olha só, Jonas estava numa prova, numa luta, estava no fundo do poço, estava numa situação bem terrível, sem solução, na prisão, estava ali, sem socorro, mas ele lembrou de Deus. Agora ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor. O que eu aprendo com isso? É tempo. Quando você não tem solução, quando você está no um período mais terrível da sua vida, ou você está em pecado, ou você está passando uma prova que você não é pecado, você não entende, é hora de orar ao Senhor. É hora de clamar.
Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. A Bíblia diz que aqueles que buscam ao Senhor encontrarão ao Senhor. E Jonas diz no livro de Jonas 2, capítulo 2, versículo de número 2: e disse Jonas, na minha angústia, olha só, na minha angústia, na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Na sua angústia, entenda uma coisa, aonde você esteja, na sua angústia, que você está passando nessa noite, nesse dia, na sua angústia, na sua aflição, nas suas dores, sofrendo por causa de alguém ou por causa de você, ou passando alguma situação aí lá de enfermidade, ou você que está sofrendo coronavírus, né? Eu quero orar no final dessa live aqui por você que está enfermo nisso também, tá? Mas ele estava numa angústia e ele clamou ao Senhor. E o Senhor o respondeu. Ele disse assim: do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Olha como que Deus é tremendo. Ele estava dizendo, eu estava no inferno. Olha, ele estava falando, eu estou no pior lugar. O pior lugar é o inferno. O que eu aprendo aqui? O pior lugar é o inferno. Mas do inferno ele clamou. Então não existe pior lugar do que o inferno. Aonde você encontra não é o pior lugar. Ou é uma biqueira, ou é um presídio, ou envolvido com drogas, ou fugindo como Jonas da responsabilidade. Tenho para profetizar para a tua vida, ensinar para você que é homem de Deus, mulher de Deus, que caiu, que se afastou, que se decepcionou de alguma forma. É hora de você levantar. É hora de você reconhecer os seus erros. É hora de você clamar ao teu Deus. E ainda onde você esteja, por pior que seja o estado e o lugar, Deus tem poder para te levantar. Deus tem poder para te socorrer. Está chegando socorro de Deus para a tua casa hoje. E Deus estava enviando socorro para era um profeta. Entenda uma coisa. Deus não está lidando com qualquer pessoa. Deus está lidando com um profeta. Deus está lidando com um homem de Deus. No capítulo de número 2, versículo 10, Deus vai dizer assim a palavra. Falou, pois, ao Senhor ao peixe. Deus vai falar com coisa tremenda. Deus manda um grande peixe, faz um grande peixe. Mas é Deus que vai falar com um grande peixe. Deus vai dar ordem ao grande peixe. Lança. Vomita Jonas na terra. E o peixe obedeceu. O peixe ouviu. Jonas era desobediente à voz de Deus. Não seja um desobediente à voz de Deus. Nós temos os ninivitas eram desobedientes à voz de Deus. O mundo, nós temos um mundo que está desobediente à voz de Deus, praticando todo tipo de imoralidade e pecado. E nós precisamos de homens e mulheres de Deus que tenham coragem de proclamar a palavra de Deus. E o grande peixe obedece. Olha só, Jonas não obedecendo e o peixe obedecendo. Lançou. Deus agindo novamente. Olha a misericórdia de Deus. Deus jogando, tirando da barriga do inferno, tirando da aflição, tirando daquela luta. Deus está tirando pessoas. Deus está tirando pessoas. Deus está resgatando pessoas. Deus está tirando você desse lugar terrível. Terrível. Aí, é interessante que no capítulo de número 3, olha o que eu aprendo aqui, o que nós aprendemos. No capítulo de número 3, versículo 1, versículo 2 vai dizer assim, versículo 1 diz assim, ó, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Então, na primeira vez,
que a palavra veio a Jonas, Jonas foi desobediente à voz de Deus. Mas Deus está dando uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E eu preciso aqui usar essa mensagem, dizer assim, Deus está dando uma segunda chance para pessoas aqui nessa noite. Deus está dando uma segunda chance para livrar pessoas da morte. Eu estou indo no mais fundo dos terríveis momentos que a pessoa pode acarretar sobre a vida dela. Deus está buscando livrar pessoas aqui da morte. Deus está dando uma segunda chance para Jonas. E no versículo 2 de Jonas 3, capítulo 3, Deus está dizendo assim, ó, levanta-te. Olha só, lá no capítulo 1, 2, Deus disse a mesma coisa. Levanta-te. E Jonas não ouviu, desobedeceu. No capítulo 3, versículo 2, Deus está dizendo assim para Jonas, levanta-te novamente. Errar uma vez, né, é até aceitável. Errar é até aceitável, mas viver no erro, como diz Provérbios, ser contumado no pecado, isso que é terrível. Nós não podemos permanecer no pecado. E ele está dizendo assim, levanta-te e vai, olha só, Deus está falando, não, e vai à grande cidade de Nínive. E prega contra ela. E a pregação que eu te disse. Deus está falando de novo agora, né? Deus tratou com Jonas, tratou com o profeta, irresponsável, que a responsabilidade dele era ter ido, mas agora Deus está dando mais uma segunda oportunidade. E o que Jonas vai fazer? Agora Jonas vai ser obediente à voz de Deus. Primeiro momento, desobediente. Agora Jonas vai ser obediente à voz. O profeta vai obedecer à voz de Deus. O profeta vai literalmente levantar. E ele vai levar a mensagem de Deus a Nínive. A cidade era terrível. A cidade matava profetas. A cidade vivia num sistema pecaminoso de malícias de todos os tipos de pecado que você pode enumerar aí na sua mente. Viviam os moradores de Nínive. Mas agora Jonas está obedecendo, né? Eu tenho uns versículos aqui em Hebreus 15, 22, diz assim, obedecei vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim, filhos, obedecei os vossos pais, porque isso lhe trarás recompensa. A obediência agrada a Deus. A desobediência desagrada a Deus. O profeta Jonas agora está obediente. E obediente a quê? Obediente para pregar a mensagem de Deus. Ei, entenda uma coisa. Aprenda uma coisa aqui. Quero que você aprenda. A mensagem que o profeta estava levando para Nínive era uma mensagem de exortação, de juízo, de condenação, né? Não é muito fácil ouvir o que eu estou ensinando, o que eu estou falando aqui nessa noite. Por quê? Porque nós estamos acostumados, né? E não estou dizendo que é errado. Você tem que pregar e ensinar sobre isso. Pregar sobre bênção, pregar sobre vitória, pregar sobre você vai ganhar carro. Né? A mensagem hoje, né? Mensagem ganhar chave de carro, ganhar casa, ganhar prêmios, ganhar fartura, ganhar cura, né? As mensagens de profetas é só mensagem de bênção. É mensagem que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer, né? As mensagens, não estou dizendo que é errado, mas Deus tinha outra mensagem para a nação de Nínive. E Deus tem também uma outra mensagem para o nosso tempo.
E queira você ou não, Deus está levantando profeta, Deus está me levando hoje como boca de Deus para confrontar o sistema pecaminoso. A responsabilidade, mesmo que iria doer em Jonas, iria doer em quem ouviria a mensagem de Jonas, mas era uma mensagem de juízo. Por quê? Nós não devemos pregar, entenda uma coisa, e ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir, ou gostam de ouvir, massageando o ego das pessoas. Porque muitas das vezes nós procuramos mensagem que vai nos satisfazer, claro. Mensagem que vai nos confrontar, mensagem que vai mexer na nossa ferida, no nosso egocentrismo, que vai mexer nos nossos erros, nas nossas falhas, nos nossos pecados. É difícil aceitar. É difícil receber. O profeta tem que pregar o que Deus manda. O pastor tem que ensinar o que Deus manda. Ele tem que ensinar, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que preparar a sua mensagem, mas ele tem que ensinar o que o povo necessita de ouvir. Nós temos que transmitir uma mensagem para a nossa nação, para a nossa pátria, para o mundo hoje, para a sua igreja, para você. Uma mensagem que você precisa de ouvir. Não uma mensagem que você gosta, mas uma mensagem que você precisa ouvir hoje. E a mensagem que eu tenho de ensino hoje aqui a mensagem hoje é essa. É essa mensagem que eu trouxe. Então o profeta, ele fala, ele tem que ser boca de Deus naquilo que Deus manda. Naquilo que Deus manda. Se vai agradar alguém, se vai desagradar, se alguém vai questionar ou não, é outra coisa, mas se é a mensagem de Deus. Profeta que, olha só, vai Jonas, levanta, vai para Nínive. E segundo a palavra do Senhor, era, pois, segundo, vai dizer assim, capítulo 2 de Jonas, versículo 2, levante, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Deus não está dizendo, olha, fala a favor dela. Deus está falando, prega contra ela a pregação que eu te disser. Quem vai dar a mensagem é Deus. Quem vai usar o profeta é Deus. Está errado, conserta-se. Está em pecado, abandona. Porque Deus está tratando. Está tratando conosco, está tratando com você. E Jonas tinha uma mensagem dura, forte. Certa vez Jesus estava pregando, né? Jesus estava ensinando, basicamente, Jesus estava ensinando. E a mensagem de Jesus era dura, não como dura como João Batista. João Batista pregava duro. Raça de víbora! Arrependei-vos dos teus pecados. Né? Nós colocamos João Batista como um pregador duro, né? Pregador de cajado, pregador que falava abertamente no público, gostava ou não, jogava, né? Não indiretamente, mas diretamente, mas falava de Deus para com o povo, mas não falava o que o povo queria ouvir, mas o que Deus queria falar. Então o profeta João Batista, ele era muito rejeitado, as pessoas viravam as costas, muitas pessoas não queriam, né, confrontavam João Batista. Mas mesmo sendo duro, isso que é tremendo, mesmo sendo duro, vinha uma multidão sendo batizado por ele, mas ele não deixava de falar a palavra de Deus. E Jesus, né, se eu não me engano, no livro de João, capítulo 6, ou Lucas 6, né, Jesus vai começar a transmitir uma mensagem dura, uma mensagem forte, e quem está recebendo o ensino ali de Jesus não vai gostar muito o que Jesus está, né, transmitindo. Jesus está transmitindo ali. Muitas pessoas não vão gostar da mensagem de Jesus. Mas Jesus vai dizer assim no final, as pessoas vão saindo, porque a mensagem de Jesus é forte, Jesus não tinha meio termo. Ele falava o que deveria ser ensinado. Deveria ensinar o que... Então, quando
Jesus estava ensinando ali, né, as pessoas começaram a deixar Jesus. E Jesus foi observando. Uma pessoa, 10, 100, 1000 pessoas, né? Queria só receber mensagens, né, boas, né? Queria só receber milagres. Queria receber pão multiplicando, azeite. Queria receber, né, peixes multiplicando. Queria ver águas transformando em vinho. Queria ver paralíticos andar. Queria ver cego ver. Mas quando Jesus apertou, quando Jesus agora traz uma palavra de correção, de exortação dura, de juízo, aí começa a abandonar Jesus, né? Então nós temos muito facilidade isso, né? Quando as coisas estão boas, estamos com Jesus. Quando a posição está ruim, abandona Jesus. Então a mensagem que Jesus ensinava ali era uma mensagem dura. E Jonas tinha essa responsabilidade, uma mensagem de juízo, uma mensagem de confronto, uma mensagem de condenação para os ninivitas, uma mensagem de correção. Jesus ensinou. Quando Jesus estava ensinando essa mensagem dura, todo mundo saindo. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Querem ir junto? Vocês aguentam a mensagem? Vocês aguentam estar comigo? Vocês aguentam ensinar a vocês como deve realmente viver comigo? Vocês aguentam viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de obediência a mim e não de desobediência? Aí Pedro fala assim para Jesus: Jesus, assim eu posso usar essas mesmas palavras. Jesus, para onde iremos? Sua mensagem pode ser dura, forte, de correção, de instrução, de exortação. Pode ser uma mensagem que nos confronta, de juízo, de condenação. Mas para onde iremos? Se só tu tem a mensagem, a palavra de vida eterna. Porque a mensagem de correção, de instrução, de juízo, que Deus estava usando Jonas para falar com os maldosos, pecaminosos de Nínive, os ninivitas, era uma palavra de juízo dura, forte, mas queria produzir vida eterna, salvação. Então nós devemos aprender que existem mensagens boas de libertação, de cura, de bênção, de multiplicação, que vai dar certo, oh glória, só vitória, só vitória. Mas existe mensagem de Deus de repreensão dura, de correção, de juízo. E Jonas, agora, antes, lá no começo, Jonas desobediente a Deus, à voz de Deus. Agora, Jonas obediente à voz de Deus. Ele se levanta e ele vai pregar aos ninivitas. É isso que nós devemos pregar. Nós devemos sair pregar. E ele entra na cidade de Nínive. Ele começa a propagar a mensagem de juízo e condenação. Sabe como que Jonas prega? Ele é uma cidade imensa, uma metrópole, vai demorar 3 dias para ultrapassar mais de 600 mil pessoas. Vai passar 3 dias no meio daquela cidade. Mas ele vai passar clamando alto. Não sei se ele, naquela época, não tinha, né, a potência de caixas de som, microfone, carros de som, né? Esses carros que utiliza, né, para passar no meio da cidade, né, transmitir. Mas ele utiliza um método. Ele pega a principal cidade da grande metrópole de Nínive e ele começa pelas ruas daquela imensa avenida, gritando com voz alta. Olha o que ele grita. Capítulo 3, versículo de número 5. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será destruída. Olha a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas para Nínive, pregando um grande juízo, uma grande condenação. A cidade será destruída. Era uma única mensagem de Deus para aquela cidade. Ele iria passando pela avenida principal da cidade,
primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ele incomodou a metrópole de Nínive, que era inflamada no pecado. No pecado, eram os moradores, os ninivitas, eram homens cruéis. Mas Jonas trouxe a mensagem de correção de juízo. No final dos 3 dias, olha o efeito da mensagem de juízo. Olha o efeito que produziu aos ninivitas. E é isso que eu aprendo também com essa lição de hoje. O efeito da mensagem. A mensagem ensinada e pregada, ela não volta vazia. A palavra de Deus, como diz Hebreus 4:12, ela é eficaz, ela é viva. E ela entra no mais profundo do coração, da alma. E ela vai confrontando as nossas vidas. A mensagem de Deus ela tem que ser confrontadora. Ela tem que confrontar o nosso íntimo. E estava confrontando o íntimo dos ninivitas. Abandona a idolatria, abandona o homossexualismo, abandona a mentira, abandona a crueldade com animais, a crueldade de sacrificar crianças, a crueldade de matar os profetas. Então a mensagem do profeta estava confrontando, era de juízo. Se convertem, se arrependem, abandona as práticas imorais de adultério, abandona as práticas do mundanismo sujo, perverso, das inversões de valores, dos abortos. Abandona o adultério virtual, abandona a prática, né, da prostituição, abandona as drogas. Então, abandona a criminalidade. Jonas estava clamando, trazendo uma mensagem de juízo. Abandona, então, Deus vai destruir. Da mesma forma que Deus fez com Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir. Então, aprenda uma coisa. Se está havendo um juízo sobre a humanidade, muitas das vezes a gente temos que raciocinar, se não é por causa do preço do pecado que essa sociedade, que essa igreja, que esse povo está cometendo. E aqui estava a mensagem, mas olha o efeito da mensagem. Aprenda isso. Olha o efeito. Efeito da mensagem. Primeiro efeito, eles creram. Segundo efeito, eles se arrependeram dos pecados e abandonaram. Não só arrependeu. Arrepender é fácil, com a própria boca. Nós estamos vivendo um tempo, eu arrependo, mas não abandona, não deixa. Mas eles arrependeram de coração e abandonaram. Terceiro, se humilharam, colocaram roupa de pano, jejuaram. Quarto, jejuaram. Quinto, acreditaram no Deus de Jonas, acreditaram no verdadeiro Deus. Agora eles se converteram realmente, mudaram as práticas, queimaram os deuses dos ninivitas, os deuses que eles adoravam. E agora eles começam a adorar o verdadeiro Deus. A mensagem trouxe cura, a mensagem trouxe transformação, trouxe libertação. A mensagem trouxe de desobediência agora para a obediência, de pecador para uma vida de santidade. A mensagem trouxe uma revolução na metrópole de Nínive. Deus vai trazer uma revolução através dessa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Pessoas que estão destruídas, acabadas, infiltradas no pecado, vão ser transformadas em nome de Jesus. Tem um juízo aí sobre os moradores da terra. Tem uma condenação sobre a tua vida, sobre a vida da terra. Terra, se converte ao Senhor. Porque as coisas vão piorar, vão se apertar. É hora de se converter, é hora de reconhecer o verdadeiro Deus, é hora de ser os verdadeiros profetas de Deus, homens e mulheres de Deus.
não tratar com mensagens apenas egocêntricas, mensagens que massageiam o ego das pessoas, mas mensagens que confrontam, mensagens que aproximam as pessoas de Deus, com intimidade com Deus, com vida, com compromisso com Deus. E transformou aqui os ninivitas. Houve uma revolução, houve conversão e Deus se agradou. Houve resgate de uma população toda. Uma população toda. Por que isso? Porque Jonas esperava que tudo desse errado. A Bíblia diz que quando tudo isso aconteceu de bom, Jonas sai da cidade. Fica esperando o resultado. De longe. Jonas não faz festa. Jonas não compartilha com eles. Jonas era para ser o pastor de Nínive. Jonas era para ser o profeta agora de Nínive. Jonas era para ser o governador de Nínive, mandar em Nínive. Mas eles saem para fora, eles deixam os moradores de Nínive pelas suas próprias razões ali. Mas Jonas espera o quê? O que Jonas está esperando lá para o lado de fora? O juízo de Deus sobre Nínive. Mas sabe o que acontece? O diferente. O que eu falei aqui. Houve conversão, transformação. Eles creram. Eles agora começam a adorar a Deus. E Jonas fica triste com isso. Coisa maligna. Desde ele se agradar com arrependimento, com a transformação, ele fica triste. Coisa das trevas. Ele se incomoda. Ele se incomoda. Mas aí Deus vai falar por que Deus deu a segunda chance para os ninivitas. Para nós terminarmos aqui nessa noite. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo de número 1 e versículo número 2. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha, Jonas ficou triste, ressentido pela bênção da mensagem, da palavra. Quem entende isso? Profeta que não havia aprendido até aqui. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus. Aí Jonas vai reconhecer que és Deus, é qualidade de Deus, é característica de Deus, é atributos morais de Deus. Agora Jonas está falando. Deus piedoso, Deus é piedoso, Deus tem piedade. Deus misericordioso, Deus longânimo, Deus é longânimo, Deus grande em benignidade e Deus que se arrependa do mal. Jonas não estava aceitando. Veio um grande sol que estava queimando a cabeça de Jonas. Alguns dizem que Jonas era careca como eu aqui. Deus faz criar uma aboboreira, uma árvore, uma planta com umas folhas imensas e traz sombra sobre Jonas. Deus fez isso. Olha só. Lá atrás, Deus mandou a ventania. Deus mandou a tempestade. Deus acalmou a tempestade. Lá atrás, Deus mandou, com misericórdia para Jonas, mandou o grande peixe. E Deus tirou Jonas dentro do grande peixe. Agora Deus está mandando socorro para Jonas, uma árvore, para trazer refúgio para Jonas. Mas Jonas não estava aprendendo. Sabe o que Deus faz? Manda um bichinho que come a planta. Deus está tentando ensinar novamente a Jonas. E agora Deus vai falar diretamente com Jonas. Jonas, se eu tive misericórdia de você, se você teve misericórdia dessa árvore, dessa planta, que quando o bichinho comeu, ela veio a morrer, o que nós não devemos ter misericórdia de uma alma e de uma população toda que estava perdida e agora foi salva. Deus está tendo misericórdia para com as nossas vidas.
Deus está tendo misericórdia para as nossas vidas. Sair de um estado de desobediência da voz de Deus para obedecer à voz de Deus. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Quero orar por você nesse momento, tá? Que você guarde essa palavra de Deus na tua vida. Compartilhe, por favor. Eu peço, compartilhe, que alcance outras vidas. Outras pessoas vão ser abençoadas. Eu tive um problema na primeira live, né? No primeiro vídeo. Eu tenho 2 vídeos, né? Fiz o primeiro vídeo e tive um problema aqui da internet ter caído aqui, cessado. Mas ela deu continuidade, eu de continuidade nesse segundo vídeo. Então compartilhe os 2 vídeos, que muitas pessoas serão abençoadas com essas mensagens. Vamos orar. Quero orar aqui, quero orar por pessoas. Não porque você é crente, você não pode acarretar de pegar esse vírus. Isso não significa que você está no pecado. Isso não significa que você vai ser menos crente, não. Não significa isso. Não significa isso. Você pode. Tem pessoas que podem até morrer, é muito crente ainda, pode morrer até com coronavírus. Por quê? Porque é hora. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus momentos para cada vida. Deus sabe o nosso dia. Deus sabe o nosso dia. Então isso daí não é um fato para a gente ficar se lastimando, tá? Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está sofrendo com essa enfermidade, que está com esse vírus, pessoas que estão no leito, pessoas que estão passando outras dificuldades, outros problemas, pessoas que estão também precisando, né, de um perdão de Deus, como eu preciso do perdão de Deus, preciso confessar os meus pecados todos os dias, né? Nós precisamos do perdão de Deus, pessoas que precisam abandonar esses pecados corriqueiros, pecados mas que está acarretando muitas percas, né? Como os moradores de Nínive, né? Precisaram de uma mensagem, né? De uma mensagem de despertamento, uma mensagem que esclarecia que eles precisavam abandonar o pecado, deixar o pecado para viver um novo tempo, uma nova vida, uma vida correta para poder realmente não ser destruído, não sentir a condenação sobre a sua própria vida. Então, eu tenho que orar por você nesse sentido, e quero orar também por bênçãos, né? Para Deus guardar a tua casa, Deus entrar com providência para a tua vida. Então, vamos orar. Eu aqui, onde eu estou, o Espírito Santo vai chegar aí, em nome de Jesus. É uma oração forte, uma oração com fé, uma oração acreditando no poder e na presença forte do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus, entre aí na tua vida agora, o Espírito Santo possa trazer um avivamento na tua alma, na tua vida. Eu acredito que tem pessoas falando em línguas estranhas. Eu acredito que pessoas serão renovadas. E eu acredito mais que pessoas serão batizadas. Seja batizado pelo Espírito Santo de Deus aí. Volte a falar em mistério com Deus. Volte a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, todo-poderoso, forte, tremendo, terrível, glorioso, dono da vida, dono do céu e dono da terra. Senhor onipotente, onisciente, onipresente, Deus de perto e Deus de longe, Deus que faz todas as coisas, Deus que pode todas as coisas, Deus que constrói, Deus que eleva, Deus que abate, Deus que enriquece, Deus que empobrece, Deus que muda vidas, Deus que transforma cativeiro, Deus que é dono do ouro, dono da prata, Deus que é dono do mundo invisível e dono do mundo visível, dono que é dono da terra, dono que é dono dos anjos, dono que é dono do ser humano, da criação, dos animais, da natureza, Deus que é forte, Deus que é tremendo, Deus que é extraordinário, Deus que é fantástico, Deus que, operando o Senhor, quem impedirá? Senhor, eu reconheço, eu elevo a minha voz, elevo as minhas mãos para o céu, dizendo que eu te amo, Senhor. Sou dependente, sou necessitado, sou carente. Senhor, eu acredito, Pai, que tudo é possível, não há nada impossível para o Senhor. Eu reconheço, Senhor, minha pequenez, minha falha. Eu te amo, Senhor. Eu amo a tua palavra, eu amo teus propósitos, eu amo o teu ensino, eu amo a correção
correção, eu amo a exortação, eu amo, Senhor, as bênçãos, eu amo, Senhor, o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por mim, pela minha alma, pela minha vida na cruz do Calvário. Senhor, eu amo estar na tua presença, amo estar na tua casa, amo, Senhor, ser crente, amo, Senhor, pregar a tua palavra, amo, Senhor, reconhecer que tudo que eu tenho, Senhor, seja material, espiritual, meu ministério, eu sei que é do Senhor, eu sei que tudo provém de ti, Senhor. Eu sei que o Senhor controla todas as coisas, dono de todas as coisas. Não há ninguém maior do que o Senhor. O inferno não é maior do que Deus. O diabo não é maior do que Deus. A prova não é maior do que Deus. As adversidades não é maior do que Deus. Os problemas não é maior do que Deus. As tuas lástimas, as tuas aflições, os teus defeitos, as tuas angústias, as suas lutas e a sua enfermidade não é maior do que Deus. Senhor, tu és absoluto. Senhor, tu estás em cima de todas as coisas. A tua palavra, Senhor, é poderosa. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa as suas falhas, perdoa os seus erros. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, vivemos o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor, as escrituras, os teus ensinamentos, Senhor, nos ajuda a ser melhores crentes. Senhor, nos ajuda a te obedecer. Senhor, nos ajuda a ser mais santo, mais puro. Senhor, perdoa os pecados desse meu irmão, perdoa as suas falhas. Tenha misericórdia como o Senhor teve misericórdia dos ninivitas, Senhor. Um povo obstinado, um povo malicioso, um povo, Senhor, que cheirou aos teus olhos e aos seus olhos e às suas narinas, Senhor, como pessoas, Senhor, pessoas ruins, assim como alguns podem ser, Senhor, mas eu peço agora, perdoa, Senhor, tira essa pessoa, Senhor, que ele possa reconhecer as suas falhas, que ele possa reconhecer os seus pecados, que ele possa reconhecer que ele precisa do Senhor para ser liberto das drogas, para ser liberto do pecado, para ser liberto da prostituição, para ser liberto da mentira. Eles precisam do Senhor, Pai, para não provar o juízo, para não fazer a sua família sofrer, para, Senhor, não cair em condenação. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia e compaixão da nossa vida. Agora, Senhor, eu oro por aquele que está enfermo na cama, aquele que está com algum tipo de enfermidade no osso, nos nervos, Senhor, na pele, Senhor, nos órgãos, na sua mente, Senhor, aquele que está depressivo, aquele que está angustiado, aflito, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo do Senhor, vai renovando agora, vai, Senhor, fazendo um reboliço, vai transformando, vai dando força. Espírito Santo, vai batizando agora, darabacévia, vai, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, vai entrando nessa casa, nessa família, vai consertando o que está errado, vai, Senhor, ajudando a família a vencer os empecilhos, as lutas, vai, Senhor, reconciliando o casamento, vai, Senhor, trazendo filhos para dentro de casa, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que estão desempregado. Eu venho orar agora, profetizar em nome de Jesus, que portas vão se abrir. Eu venho profetizar em nome de Jesus a cura, que você venha se levantar do leito, venha se levantar dessa cama agora em nome de Jesus. Receba cura, receba socorro, receba providência do céu em nome de Jesus Cristo. Que haja bênção na tua casa, onde você colocar as tuas mãos. Profetiza agora aí na tua casa. Profetiza levantando as suas mãos lá para o seu trabalho. Profetiza lá para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, por aqueles que estão doentes. Eu profetizo, eu oro por Guararapes. Oro, Senhor, pelo estado de São Paulo. Oro pelo Brasil. Eu oro, Senhor, pelo presidente da República, pelo Messias. Eu oro, Senhor. Eu oro pelo Bolsonaro, Senhor. Eu oro pela sua saúde. Eu oro pelo seu restabelecimento da sua saúde, porque ele também está infectado com o coronavírus. Eu oro, Senhor, pela nossa pátria. Eu oro, Senhor, para que o mundo seja melhor. Eu oro para que o mundo abandone o pecado, para que o mundo saia das trevas, para que o mundo deixe, Senhor, o erro, a desobediência e venha te obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado.
Em nome de Jesus, receba força. Receba o sangue de Jesus te cobrindo. Receba os anjos te guardando. Em nome de Jesus Cristo nessa noite. Receba aquilo que você veio buscar de Deus agora. Em nome de Jesus. Urebede kobarrasevia. De candarabashura bacande de kobacarrasevia arabarrácia. De candarabashure de candarabacasevia. Em nome de Jesus Cristo, receba o perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos que ouviram esse ensino, essa mensagem. Compartilhe, eu peço, compartilhe. Se assim o Senhor permitir, estarei preparando outras mensagens para a edificação da sua vida. Deus lhe abençoe. Uma ótima noite, que os anjos do Senhor te guardem, que tenha sonhos espirituais e dos céus, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.